Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Saudar também todos os internautas que estão nos acompanhando. Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez. Noite da bênção. Agradecer a confiança, o convite, na pessoa do pastor Dr. Elias, nosso pastor Ivair, pastor Gerson, pastor Eduardo. Obrigada, que Deus abençoe. Agradecendo também a minha família. Gosto de ser rápido, irmão, já agradecer? Agradecer aqui meu esposo, minha família, os irmãos que estão assistindo, as intercessoras, Tem hora que a gente pede um socorro extra, Que não é fácil. Mas eu confesso para os irmãos que, orando a Deus, desde que me foi feito esse convite, o Senhor havia colocado uma palavra ao meu coração. E nessa madrugada, orando a Deus, pedindo confirmação, falando com Deus. E este culto também já confirmou a palavra. Eu creio que é noite de milagre. É noite de restauração, é noite de Deus trabalhar em nossos corações. Deus falava comigo no meio da noite e dizia: eu vou curar. Mas não é cura física, é cura espiritual. É cura interna, é cura de sentimento, é cura de traumas. E Deus hoje tem algo especial para fazer na nossa vida. Você não veio aqui em vão, e você que está assistindo, seja agora ao vivo ou seja posteriormente numa gravação, o Senhor, eu tenho plena convicção, falará conosco. Você crê assim? Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 26. Livro do Gênesis, capítulo de número 26. Livro do Gênesis. Foi falado de semear aqui, e eu entendo que Deus está nesse negócio. Livro do Gênesis, capítulo de número 26. E nós vamos ler alguns versos, e eu quero que você acompanhe comigo, a partir do verso de número 12. 26, 12 de Gênesis diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia engrandecendo, até que ele se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e tinha possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali, e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque, cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Diga, contenderam. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Você pode dizer amém? Pode tomar o seu assento. A palavra do Senhor que nós lemos, a palavra talvez um pouco conhecida, mas orando a Deus e lendo, eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta. Eu gostaria de voltar no primeiro verso do capítulo 26, e nós vamos entender o contexto ao qual Isaque estava. A Bíblia vai dizer que havia fome, e Isaque, vendo a fome, vendo a aflição, vendo a dificuldade, decide sair do lugar aonde ele estava e se mudar para outro lugar.
A Bíblia diz que no capítulo de número 12, no capítulo de número 13, a mesma coisa acontece com seu pai Abraão. No tempo da aflição, no tempo da dificuldade, Abraão sai da terra onde ele estava e desce ao Egito. Nesse momento da vida de Isaac não vai ser diferente. Isaac, seguindo talvez os passos do seu pai, ou até o que ele aprendeu, ou até o que ele ouviu dizer, ele entende que o momento era difícil. E eu quero fazer uma aplicação bem rápida para nós nesta noite, dizendo que quando a situação é difícil, quando a situação é contrária, quando a situação é difícil, ao ponto da gente não saber o que fazer, não saia do lugar que Deus te colocou. Eu não sei qual é o seu pensamento, talvez você veio aqui e eu sinto Deus em dizer dessa forma. Talvez você está olhando a dificuldade e está espiando terra, olhando para um lado, olhando para o outro, pensando, eu vou para lá porque lá está melhor, eu vou ficar ali porque ali é melhor, eu vou fazer desse jeito que vai ser mais fácil. Mas Deus, Ele manda eu te dizer, espere a voz dEle te direcionar. Porque quando somos guiados pela voz de Deus, nós não erramos. Porque Deus, Ele não erra, Ele nos direciona, mesmo que pareça complicado, mesmo que pareça contrário. Se Deus está guiando, se Deus está fazendo, é porque Deus tem um propósito e nesse propósito você não morre. Aleluia! Abraão, ele olha para a fome e fala, eu vou para o Egito. Ele não consulta Deus, ele simplesmente vai. E a Bíblia vai dizer que não acabou bem a ida dele para o Egito. Não foi bom. Mas com Isaac é diferente. Isaac, até este presente momento, até o verso de número 2, vai dizer que Isaac, Deus aparece para Isaac, e Isaac até então não tinha ouvido a voz de Deus. Só Rebeca conhecia a voz de Deus. Deus chama Abraão e fala, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, eu vou te mostrar uma terra, e você conhece a história, e Abraão ouve aquela voz, confia naquela voz, e segue o caminho que Deus dá, sem nem saber. Abraão conhecia a voz do Senhor. Isaac, ele só conhecia Deus do que o pai contava, das experiências que a família tinha, mas até aquele presente momento, Deus não tinha se manifestado para Isaac. E a manifestação de Deus para Isaac é, não desce para o Egito, não sai daí, faz outro caminho, eu vou te direcionar de outra forma. Talvez você está olhando e pensando, eu acho que eu vou para o Egito, que no Egito vai dar mais ou menos certo, eu já conheço, vai dar certo. E Deus se manifesta hoje dizendo, não vai para lá, eu vou te mostrar um outro lugar. E eu acho lindo que quando Deus se manifesta e fala comigo e com você e nos orienta, e nós conhecemos a voz de Deus, Ele vai dar um motivo para Isaac, Ele vai dar uma diretriz para Isaac, Ele vai virar para Isaac e falar assim, Isaac, eu vou te dar a coordenada, deixa eu te falar uma coisa, Deus, Ele não vai simplesmente te abandonar, Ele vai te dar o caminho, vai te dar a coordenada e vai com você. Aleluia! Mas como assim, irmã Monique? Olha o que Deus vai dizer para Isaac. Ele vai reafirmar a promessa que ele já tinha feito. Por quê? Porque Deus tinha promessa na vida de Abraão, sim ou não? E na vida de Isaac, tinha ou não? Então Deus, ele não ia paralisar a promessa dele. Ele ia continuar a promessa dele. Porque Deus disse a Abraão, eu vou cuidar da tua geração, Abraão. E Deus manda eu te dizer, Ele está cuidando da tua casa. Ele está cuidando da tua família. Talvez você está olhando, não está entendendo nada e está pensando, não vai dar certo. Aí Deus está falando assim, obedece a minha voz. Aí Ele fala para Isaac, deixa eu lembrar você, Isaac, da promessa que eu fiz para o teu pai. Eu vou abençoar você, sua família vai ser grande, as descendências. E aí Ele fala algo que me chamou muito a atenção. E eu quero que você preste atenção nisso. Porque no verso de número 5 ele vai dizer assim, olha, Abraão, eu vou parafrasear, o seu pai, ele obedeceu a voz. O seu pai, o Abraão, ele guardou o meu mandamento. O mandado, na minha tradução diz mandado. Guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aí quando a gente lê com pressa, a gente acha que é tudo a mesma coisa, né, pastor? A gente acha que é tudo a mesma coisa.
Mas eu sou muito curiosa. E eu gosto do dicionário. E eu falei, não pode ser, mas por que é tão redundante? Por que é tudo igual? E aí, aqui é uma revelação que o Senhor me deu, preste atenção nisso. Quando Deus está falando a Isaac, Ele vai dar a coordenada direitinho para o sucesso de Isaac. Ele vai dizer, guarda o meu mandado. O que é mandado? O que é mandado? Mandado é aquilo que é incumbido, é uma missão. Então guarda a missão que eu te dei. Primeiro ponto, para ter sucesso, para conseguir chegar onde Deus quer que você chegue, para continuar recebendo e ouvindo e recebendo as promessas de Deus. Primeira coisa, faz aquilo que Deus mandou você fazer. Arabai, o que mandarai, ai, comandar. Não, Deus mandou fazer, está difícil, eu vou parar. Para não, cumpre o que Deus te deu. É uma ordem, é um mandado. Deus te deu uma incumbência. Deus chamou você para fazer alguma coisa. E você vai fazer, Ele vai te ajudar, Ele vai capacitar a tua vida. Guarda o meu mandado. Primeiro ponto para receber a promessa. Guarda o meu mandado. Fica na posição que eu te chamei. Para que esse negócio, não vou fazer, não quero, não, faça, que você vai ter sucesso na vida. E quando eu digo sucesso não é dinheiro não, é sucesso com Deus mesmo. É uma vida de plenitude, de paz, de calmaria, aleluia. Ele continua dizendo, e guarda também os meus preceitos. O que é um preceito? É uma norma, é aquilo que é recomendado você fazer. É o que é melhor para você. Você pode escolher não fazer, mas é o que é recomendado. Quem está entendendo, diga amém. Primeiro você tem que cumprir o mandado, a incumbência, a missão que Deus te deu. Depois, aquilo que é recomendado. Guarda o que é recomendado. Talvez você não concorde, talvez você ache que não seja importante, mas Deus manda eu te dizer, guarda o que Deus recomendou. Aleluia. É uma norma, uma normativa. Aí ele continua. E os meus preceitos, o que é e os meus estatutos. O que é o estatuto? É o conjunto de regra, é o regulamento. É aquilo que rege, um coletivo. Meu Deus, eu sinto Deus. Aquilo que primeiro os preceitos é para mim, o estatuto é aquilo que é o coletivo. É o que é bom para mim, mas é bom para o meu irmão. Aleluia, eu não posso querer só para mim ou fazer só para mim e ficar indiferente à vida do meu irmão. Aquilo que é para mim é para o meu irmão também. A minha parte depende do meu irmão, a do meu irmão depende de mim. Porque quando eu não faço, o meu irmão é prejudicado. Aleluia, oh glória. É um dando a mão para o outro, é o estatuto, é o conjunto, é o bem comum. Da irmandade, é o bem comum ali, é uma coletividade. E ele continua dizendo, e as minhas leis. Aí você fala, não, mas é tudo igual, irmã Monique. Não, não é. Lei é a regra categórica. É isso e acabou. Se não cumprir, tem punição. Se não fizer, tem consequência. Eu sinto Deus aqui. Alabadaio. Tem gente que não recebe promessa porque não quer cumprir lei, porque não quer cumprir estatuto, não está se preocupando com o irmão do lado, quer pisar no outro. E aí quando quer a promessa, Deus olha e fala assim, não está cumprindo, não está enquadrado. É que maio. Mas eu entro ano, sai ano e Deus não faz nada, é porque não está enquadrado. Deus estava falando para Isaac assim, olha, se enquadra que eu cumpro. Ai, camandaio. Se acerta, se endireita, entra no prumo que você vai ver o que eu vou fazer. Aí eu fico pensando em Isaac ouvindo isso. Meu pai ouviu. Meu pai obedeceu, meu pai pensou no irmão, meu pai não desviou, meu pai fez, eu tenho que fazer. Aí a Bíblia diz no verso 6 que Isaac sai daquela terra e vai para Gerar, ele fica nessa terra. E é nessa terra de Gerar que ele dá uma escorregada, é bem verdade, irmão, eu não vou entrar muito em detalhe. Mas eu quero falar algo aqui sobre o que Isaac faz em Gerar. Quando ele chega em Gerar, e ele entra na terra, e ele está lá, ele vai cometer a mesma coisa que o pai dele fez no Egito. Ele vai mentir.
Ele vai colocar lá uma meia-verdade, assim como seu pai, porque Abraão, quando ele fala que Sara não era que era irmã dele, era uma meia-verdade, mas Deus não trabalha com meia-verdade, porque para Deus meia-verdade é uma mentira inteira. E da mesma forma que Deus descobriu a mentira, a meia-verdade de Abraão, Deus também vai descobrir a meia-verdade de Isaac. Porque não tem nada que fique encoberto aos olhos do Senhor. Deus, ele não fica alheio a nada, ele está vendo tudo, ele está contemplando tudo. E quando Abimeleque aqui, esse Abimeleque, alguns dizem que era filho, eu não sei, eu não tenho essa informação, mas não é o mesmo Abimeleque do capítulo 20. Porque 100 anos se passa entre uma história e outra. Quando Abraão vai ao Egito e mente, passa 100 anos para Isaac em Gerar para mentir de novo. Só que Abimeleque, ele descobre a mentira, a meia-verdade de Isaac. E aí uma coisa me chamou muito a atenção, porque Abimeleque, este homem, este rei dos filisteus, ele vai olhar e ele vai dizer assim: por que você fez isso? E eu não consigo parar de pensar nas trevas, repreendendo alguém que é da luz. Eu não consigo entender como que pode alguém fora da aliança, pastor, repreender alguém que está dentro da aliança, dentro do pacto, porque Abraão, Isaac e Jacó faziam parte de uma aliança. E o testemunho de Isaac não foi bom. Quer saber por que ainda não está prosperando? Porque não está enquadrado. Porque não está do jeito que Deus quer. Eu talvez não era o que você queria ouvir, mas é o que Deus me trouxe para dizer. E eu não engulo aquilo que Deus manda eu dizer. Aleluia. Porque isso é para você crescer. Isso é para você entender. Deus, ele repreende quem ele ama. E ele quer cumprir a promessa na sua vida. É tanto que Isaac se arrepende. É tanto que Deus faz. Então Deus hoje te trouxe aqui. E você talvez que esteja ouvindo, muda as perspectivas. Começa a olhar de uma maneira diferente. Aleluia. Começa a olhar bem como está sendo a sua conduta no seu trabalho. Começa a olhar bem como está sendo a sua conduta, talvez na sua vizinhança, no meio da tua parentela. Porque talvez aqui é uma coisa, lá é outra. Aí Deus está olhando e fala: eu quero fazer na tua vida, mas não é a mesma pessoa. Eu só cumpro promessa para quem é a mesma pessoa. Tem que ser a mesma aqui, tem que ser a mesma lá fora. Aleluia. E é por isso que a gente vive frustrado, porque a gente põe uma expectativa em Deus, e Deus está falando: mas eu tenho uma expectativa em você. Eu quero que você ande e eu faço. A minha é reação, a sua é ação e a minha é reação. Pois bem, Isaac é desmascarado, Isaac é descoberto, porque o Abimeleque vê ele com a esposa, que na verdade era prima, né? Ela era sobrinha neta de Abraão. E aí ele vê a cena. E aí ele cria uma situação e fala assim: olha, é o seguinte, é melhor você ficar aí, ninguém toca neles, ninguém mexe neles. Aí olha o que Deus faz quando o Isaac entende. Deus faz assim: deu errado? Deu. Está arrependido? Tô. Então, peraí, o que era ruim, eu vou transformar, eu vou mudar, eu vou fazer diferente, eu vou te prosperar, já que você entendeu, eu vou mudar o quadro, eu vou mudar a cena. Oh, meu Deus do céu, se você não está entendendo, eu vou te dizer: deixa Deus trabalhar no seu coração, e Deus vai mudar o quadro. Não tem nada acabado, não tem nada finalizado, não. A ideia é: o próprio povo de Gerar começou a olhar para Isaac diferente. Por quê? Porque ele mudou a conduta, mudou o posicionamento. E ele começa a semear na terra, e ele começa a trabalhar na terra. E o povo que estava olhando para ele fala: Isaac mudou. Isaac está diferente. Isaac tem algum... Isaac está prosperando. Isaac está crescendo no lugar que Deus pôs. E todo lugar que Deus põe, chega uma hora que gera desconforto. Não em nós, em quem está em volta. Porque a Bíblia diz que Isaac começa a prosperar, começa a crescer e começa a ficar rico. E a sua semente começa a multiplicar. E Deus vai dando crescimento nas coisas de Isaac. E Deus vai fazendo na vida de Isaac, ao ponto de quem estava fora olhar e começar a invejar.
Aí Isaac para com tudo. Não vou mais plantar, não vou mais semear, não vou fazer mais nada. Foi isso que ele fez? Ou ele continua? Deixa eu te dizer uma coisa, cara feia você sempre vai ter. Gente olhando para você sempre vai ter. Gente para desmotivar você sempre vai haver. Mas não para em nome de Jesus. Porque o que Deus está trabalhando, o que Deus está fazendo, vai chamar atenção mesmo. Aleluia! E a vida de Isaac chama a atenção, o povo começa a invejar ele, ao ponto dele começar a pensar, eu preciso me movimentar do lugar que eu estou, porque aonde eu estou não está muito bom, está desconfortável, está difícil aonde eu estou, o povo está começando a me oprimir, os filisteus estão batendo na minha porta, não está fácil. Só que eu acho lindo que ele vai dizer, olha, eu vou continuar aqui, eu vou ver o que eu vou fazer, eu não vou muito longe não, eu vou ficar por aqui, porque eles estão de olho em tudo. Eu cavei um poço, eu preparei a água, eu preparei o meu sustento, acredito eu que ele já estava instalado, já estava bem instalado na onde ele estava, mas o fato é que o povo que estava ali não apenas invejou, começou a entulhar os poços que ele tinha cavado. E tem coisa que eu e você na nossa vida, a gente começa a levantar na nossa vida. E seja ela espiritual ou material, eu quero que você receba conforme a sua necessidade. Porque quando nós estamos falando do espiritual, é aquele momento que você está orando, que você está buscando, que Deus está te respondendo, que Deus está te levantando. Só que de repente alguém olha e começa a invejar isso. Eu nunca vi isso, você também não, né? Invejar a unção do irmão. Não existe isso, né? Acho que não existe. Mas começa a olhar e começa a querer sabotar, começa a olhar, começa a querer cortar a oportunidade, começa a olhar, começa a fazer cara feia, começa a excluir, começa a falar mal. Tem gente até que levanta calúnia, porque tem um povo que é bem criativo. E você vai se oprimindo e vai ficando chateado e vai ficando entulhado e não sabe o que fazer. Quando você vai ver, a sua oração já não flui. E Deus fala para mim que tem gente que chegou aqui assim, que quando desce para a oração parece que não vai, porque está entulhado, está pesado, está cheio de carga que não é sua, mas é as pessoas que estão olhando e te enchendo de terra. Aleluia! E aí você está tentando andar e aquela terra te pesa. Aí Isaac vendo a situação, imagino eu, conjectura minha, pensamento meu, não fere o texto. Mas eu imagino que o pouco de força que ele tinha, ele orava, Senhor, me ajuda. O que eu vou fazer agora? Eu estou onde o Senhor pediu para eu estar. Eu estou num lugar onde o Senhor permitiu eu estar. E agora eu estou vivendo isso e eu sinto Deus e eu vou dizer. Porque talvez a sua oração é, Deus, eu estou na igreja que o Senhor me pediu. Eu estou no trabalho que o Senhor me pediu. Mas eu não consigo produzir mais nada. Está pesado, está difícil. Aí Deus vai dar uma estratégia. E talvez você não vai gostar da estratégia. Porque quando a gente está nessa situação, o que a gente quer? A gente quer um lugar de refrigério, sim ou não? Está difícil, está pesado, eu quero ir para um lugar mais leve, sim ou não? Ou só eu? Aí a Bíblia vai dizer que Isaac, ele vai dali, ele passa dali. E aí ele não vai para um lugar de refrigério, ele vai para um vale. Aí você fala, já estava difícil ainda o obreiro, vai para o vale. Para o vale. Parece que não pode piorar. Arabai, Kemanorebaia. Mas é no vale que Deus vai te ouvir. É no vale que Deus vai trabalhar. É no vale que Deus vai começar a colocar as coisas no lugar. Porque eu acho interessante que primeiro ele vai habitar em Gerar. E tudo isso acontece. E nesse momento ele decide ir para um vale. E a Bíblia não fala que foi de passagem. Ele habitou no vale. Tem gente habitando no vale aqui faz tempo. Tem gente que ainda não saiu do vale. Alamaio, quemanaraio. Oh, meu Deus do céu. Mas ele chega lá. Ele se estabelece. Ele faz o seu assento, verso 17, no vale
de Gerar, e ali ele habita. E eu acho interessante, é que ele não para de fazer o que ele estava fazendo. Porque quando ele estava em Gerar, a Bíblia diz que ele cava os poços que o pai cavou. E o poço me fala de água. E a água é o quê? Vida. Era o sustento dele. Era a fonte de vida dele, da família. Entulharam. Aí ele vai para o vale. E no vale ele faz o quê? Para tudo? Não, ele volta a cavar poço. Ele volta a cavar poço. Ele não para o que Deus mandou ele fazer. Ele não desiste da vida. Sabe por que ele não desiste da vida? Porque a fonte de água que ele tinha ali, foi Deus que provisionou. Aleluia. Eu sinto Deus aqui, irmãos. Porque talvez você chegou aqui falando, eu vou desistir de tudo, não quero mais saber de nada. Ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém quer saber. Eu estou sozinho nessa batalha. E Deus está falando, está sozinho não. Pega a pá e vamos cavar. Aí a gente acha que é fácil. Esses dias nós fizemos uma reforma lá na minha igreja. E eu fui só para cozinhar, irmãs. Eu vou cozinhar para os irmãos trabalham. Mas chegou um dado momento que eu vi lá como chama aquilo? O concreto? O cimento lá. E eu vi que os irmãos já estavam assim, bem cansados. E eu estava bem, que eu só tinha cozinhado. Falei, eu vou pegar, vou ajudar. Aí eu fui pegar a pá, mas eu quase não levantei a pá. Porque eles pegavam, enchia laje, né? Enchia laje. Então eles punham o concreto na lata, levavam a lata até o lugar com cimento. Eu falei, a lata eu não vou nem, irmã Karina, não vou nem tentar. Mas a pá, pegar um pouquinho, pôr no balde, eu consigo. Irmão, foi 2 dias de Dorflex. Só de pegar a pá dói. Só de pegar e fazer o movimento da pá. Dói. Mas Deus falou, eu te dou força hoje. Aleluia. Eu te dou força hoje. Volta a cavar sua fonte de vida. Aleluia. Eu vou te dar estratégia onde fincar a pá. Isaac pega a pá. Ele volta a cavar, irmãos. Ele começa a cavar e ele cava. Ele não cava um, ele cava vários. E ele começa a cavar. E ele cava aquilo que o inimigo já tinha tampado. E sabe o que Deus manda eu dizer? Que tem mãe aqui que parou de cavar poço por causa de filho. Tem esposo que parou de cavar por causa de esposa. Porque o inimigo entulhou. Aí você olha e fala, não tem mais jeito. Deus fala, pega a pá. Enfia essa pá aí, porque o poço está lá embaixo. Quem já viu um poço aqui, levanta a mão. E quem não viu, dá um Google mais tarde, você vai entender o que eu estou falando. A água não está em cima, irmão, está lá embaixo. Para entulhar um poço, precisa de muita terra. E talvez o inimigo está entulhando o seu poço faz tempo. Mas Deus te trouxe aqui hoje, 12 de janeiro, no 12º dia deste ano, para dizer, 2023 vai ser diferente. Você vai desentulhar esse poço. Pega para hoje. Começa a tirar um pouquinho de terra que o inimigo pôs. Começa a olhar para esse poço e falar, meu ministério não está enterrado, cava. Aleluia. Cava. E eles começam a cavar. Aí você fala, glória a Deus, acharam um poço de águas vivas. Ah, irmão, água viva, não era água parada não. Não era água com dengue não, não era água passada não. Deus vai fazer algo novo, é água viva. A água viva ela não para, ela jorra, ela se movimenta. A água que está aqui agora, amanhã não é a mesma. Deus tem novidade de vida. Aleluia. Aí a gente olha o texto. E com muito respeito eu vou dizer o que eu vou dizer.
Porque infelizmente é o que a gente vê, é o que a gente vive, tem muita gente assistindo. E eu preciso dizer o que eu vou dizer. Porque no verso de número 20, a Bíblia vai dizer que os pastores de Gerar. Quem era, irmãos? Você não está aqui. Quem era? Me ajude a pregar. Quem era? Pastor faz o quê? Eles começaram a porfiar. O que é porfiar? É discutir. É arrumar encrenca com os poços de Isaac. Aí você vai ver o texto que os pastores de Gerar e os pastores de Isaac começam a debater de quem é o poço, de quem é a água. Isaac, vendo a situação, ele não faz nada não, irmão, ele não vai discutir, ele não vai para cima, ele não vai querer debater, ele não entra em justiça, meu Deus. Ele não vai falar nas costas de ninguém, ele não vai mandar e-mail para ninguém, ele não vai criar confusão. Ele só simplesmente fala, é de vocês o poço? É isso que vocês querem? Arrumar encrenca? Tchau. Agradeço a minha oportunidade. Deus, ele não entra em contenda. Deus não prospera. Ai, meu Deus do céu. Pastores brigando. Aleluia. Aqueles que eram para estar auxiliando Isaac, aquele que era para estar ajudando, aquele que era para estar junto. Entrando em porfia, é tanto que ele vai dar o nome de Ezeque. O primeiro poço que ele acha. Ezeque. Contenda. O poço da contenda. Deus não tem poço para contenda para ninguém aqui. E se você está querendo contender, sai disso, porque isso você está entendendo o que Deus está falando. Deus não cumpre promessa no meio de contenda. Não tente pegar a tua promessa, essa cadeira é minha. Essa cadeira é minha, não é sua, é minha. E fica aquela intriga, aquela encrenca, aquela situação. Não, irmão, sai de cena. Sai de campo. Cava outro poço. Acha outro canto. Sabe como é que é? Não está bom aqui? Muda ali, ó, muda a estratégia. Esse aqui deu confusão. Eu vou para o outro aqui, ó. Vou começar a cavar aqui, ó. E Deus vai prosperar aqui e ele cava. E ele começa a cavar. E é sempre assim, ninguém cava poço, meu pastor. Mas quando começa a cavar, todo mundo quer o poço. O poço estava lá, ninguém queria. Foi Isaac se movimentar e falar, vou cavar, pronto. Aleluia. Aí começa essa confusão. Não, eu quero poço para mim, o poço é meu, o poço é outro, o poço é isso, o poço é aquilo. E mais uma vez eles vão porfiar pelo poço, o segundo poço. E ele vai chamar o poço de Sitna. E Sitna significa inimizade, ódio, acusação. E quando você vai pesquisar a palavra Sitna, ela tem a mesma origem da palavra Satanás, o acusador. Tem coisas nas nossas vidas que nós vamos entrar em batalhas que não vale a pena. Porque quem está com a mão nessa coisa, nessa situação, nessa circunstância, é o próprio inimigo. Querendo tirar você do foco. Qual é o foco? Achar água. Fonte de vida. A fonte de vida é o quê? Quando Jesus tem um encontro com a samaritana, ele fala, aquele que achar água e beber dessa água, eu vou fazer uma fonte nele, ele vai viver a vida eterna. Está falando de vida eterna. E o poço sendo encavado, entulhado, perdão. E a gente perdendo o foco do poço. Criando inimizade por causa de poço, por causa de cargo, por causa de cadeira, por causa disso, por causa daquilo. Porque o irmão deu paz do Senhor para ele, não deu para mim, porque isso e porque aquilo. Para com isso. Eu sinto Deus aqui. Não entra em inimizade por causa de coisas pequenas. Deus te dá estratégia. Isaac olha e fala, quer saber? Eu vou mudar a estratégia mais uma vez. Eu saio da onde eu estou e vou cavar outro poço. Sabe o que Deus manda eu te dizer? Para de procurar poço entulhado. Poço que não vai te levar a lugar nenhum. Às vezes é melhor a gente achar que está perdendo
mas está ganhando. Às vezes é melhor a gente achar e olhar e falar, pronto, perdi essa batalha, mas não perdeu a guerra. Deus vai te dar estratégia. Cava no outro lado. Isaac começa a cavar. Ele sai dali em nenhum momento, pastor Gerson, eu vejo eles arrumando encrenca com eles. Não, esse poço é meu, fui eu que comecei, era do meu pai. Meu pai que cavou, meu Deus. Eu tenho patente, eu sou maior, foi meu pai que cavou. O rei me deu autonomia, porque Isaac tinha autonomia naquelas terras para cavar e fazer o que ele queria. O edito de Abimeleque era esse. Mas ele não vai discutir, não vai dar, não vai mostrar a carteirinha dele maior, não vai fazer nada disso, não vai mostrar que ele é maior, não. Ele vai dizer, não, tudo bem, eu vou cavar ali, ó. Deixa eu ir ali também tem um povo, ali também tem um... Meu Deus. E ele começa a cavar. E o terceiro poço, ninguém vai atrás. Desistem. Porque o inimigo, ele quer fazer uma coisa só. Entenda algo e grava isso no seu coração. O inimigo, ele não tem poder de paralisar uma promessa de Deus. Nunca. Jamais. Porque Isaías 43 vai dizer, operando ele, quem impede? Ninguém impede. Mas o diabo tem o poder de te tirar do caminho da promessa, de perder o foco da promessa, de você mesmo querer desistir daquilo que Deus te deu. Isaac não desistiu da primeira, não desistiu da segunda, não desiste da terceira. O que Deus faz? Alarga a terra. Oh, aleluia. Chega uma hora, irmão, que o inimigo vai olhar para você e falar, quer saber? Ela é muito chata, não vou mais tentar não, deixa ela lá, eu vou ficar aqui. Não deu certo a minha estratégia. Aí o que Deus faz? Aleluia. Chama o nome de Reobote, amplitude. Amplitude, alargamento. O poço que você começou a cavar e não desistir, Deus vai ampliar, Deus vai aumentar, Deus vai fazer. Aí eu vejo Deus e a gente já caminha para o fim para eu encerrar. Eu olho para Deus olhando as atitudes de Isaac, de não desistir, de não parar. Deus olha para ele e fala, olha só, já que você não desistiu, vai para Berseba, sobe ali, vai a Berseba. E Deus manda o anjo, na mesma noite, e fala com ele, porque ele não desistiu. Ele não desistiu. E pastor, se o senhor me permite, eu não sei, mas Deus manda eu dizer para o Senhor o que está escrito aqui. E ele disse assim, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, teu servo. Arabai, o comandai, eu sou. E Deus manda eu dizer, fica tranquilo. Ai, camanaio, eu estou no controle, eu estou trabalhando. E para o Senhor saber que é Deus que está falando, o Senhor esteve aqui, ai, camanaio, e o Senhor fez uma oração simples, rápida, porque não dava tempo. E Deus está mandando eu dizer, eu vou dar o crescimento, eu vou dar o... Ai, camanaio, eu vou multiplicar, porque eu não estou condicionada à geografia. Eu estou condicionada à tua fidelidade. Enquanto tu fores fiel. Não te disse eu, não te desanime. Eu estou contigo, trabalhando. Eu vou adiante de ti. Eu vou abrindo o caminho, eu vou abrindo a porta. Eu vou tirando os empecilhos. Eu vou quebrando aquilo que talvez foi predeterminado. As acusações. Ai, meu Deus do céu. Palavras contrárias, decretos, para mim não são nada. Eu faço como eu quero. E te trouxe aqui para te dizer, eu trabalho como eu quero. Fica tranquilo, descansa.
De que mandorebaia, hoje eu coloco paz, ei, que mandai eu sou, na sua alma, diz o Senhor. Ei, que mandorebaia, eu visito a saúde, eu visito o teu lar, que mandorebaia, eu visito quem ficou e que ai, que mandai eu visito com saúde, porque eu sou um Deus que te chamei para uma grande obra, diz o Senhor. É que mando, aonde até mesmo o Senhor não entende, eu estou trabalhando, estou desentulhando algumas coisas, e estou trabalhando em teu favor, não temas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Isaac entende, e finalizando no verso 25, ele invoca o nome do Senhor, ele arma ali a sua tenda, e eles cavam um poço em Berseba. Eu não sei como você chegou aqui, fique de pé. Talvez você pensou, eu vou entregar tudo, desistir de tudo, não quero mais saber de nada, não vai dar certo, não quero mais. Esse negócio não é para mim, eu cansei, está difícil, está pesado. Deus está falando, eu movimento a terra. Eu faço como eu quero. Eu tiro daqui, eu ponho ali. Eu movimento aqui, eu movimento lá. Volte a cavar poço. Não desista. Eu quero orar por você. O pastor me autorizou. Se você, nesta noite, parou de cavar poço, já não tem nem pá mais, está meio distante, e quer voltar para a presença do Senhor, entende que tem uma missão, entende que tem uma incumbência, entende que tem regras, entende que é difícil, que é árduo, mas o Senhor te chamou. Você que está aí na internet, e precisa fazer essa aliança novamente com o Senhor, fala, eu preciso, eu quero, preciso voltar. Você que está aqui, vem à frente, deixa eu orar por você. Existe alguém aqui que nunca na vida aceitou Jesus? Levanta a mão. Nunca na vida, não é crente. Entrou aqui. Existe alguém? Meus olhos não veem ninguém. Existe alguém que está distante dos caminhos do Senhor e quer refazer aliança com Deus? Deus fala para mim que tem. Existe alguém que o inimigo entulhou seu poço de um jeito que você achava que não tinha mais saída. Mas você chegou aqui hoje e falou, não, eu preciso voltar a trabalhar para o Senhor. Mas como vai ser? Eu não sei, irmão. Você precisa dar um passo. Cadê você? Cadê você? Eu vou insistir mais uma vez, porque Deus fala que tem, e é um homem. Cadê você que precisa? Mais uma vez, entre em oração, me ajude. Deus está te chamando, Deus te chamou para uma obra. E a caminhada te paralisou, te entristeceu, e você falou, não quero mais saber disso não. Isso não é comigo. Cadê você? Deixa eu te conhecer, dá um sinal. Eu não vou insistir, irmãos. Eu não vou insistir. Que Deus te conceda uma nova oportunidade. E eu quero orar por você. Aí mesmo onde você está. Eu acredito que Deus vai te dar força para você voltar a cavar. E eu quero crer que a gente ainda vai se ver. E você vai contar o testemunho, irmã Monique, naquele dia que a senhora pregou. Deus me deu força. Deus restaurou meu casamento. Deus visitou a minha casa. Deus trabalhou. Você crê assim? Amém. Vamos orar? Você vai orar comigo? Então ore a Deus, peça força naquilo que o Senhor sabe que você precisa e você também. E nós vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor amado, Deus querido, Tua palavra foi pregada neste lugar, Pai. E o Senhor falava ao meu coração que muitas vidas aqui vão mudar, muitas sentenças aqui vão mudar, e o Senhor voltará a trabalhar na vida de muitas pessoas. Pai, aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo online, Pai, eu peço a Ti, vai quebrando as barreiras, vai quebrando, Senhor, os empecilhos, os impedimentos,
talentos, ó Pai. Vai dando força, vai dando graça, vai dando equilíbrio, vai dando maturidade. Pai amado, como foi lido nesta noite, nada do que venha para nos atrapalhar, nada do que acontece para nós, ó Pai, permitindo o Senhor, é para nos matar, para nos envergonhar, mas antes é para produzir em nós a paciência, a esperança, a experiência. Então eu te peço, Deus amado, Rebandacai, Orebaia, trabalha, Senhor, em nossas vidas através das circunstâncias, nos dê força, nos dê graça para prosseguirmos a fazer aquilo que o Senhor pede. Pai amado, Pai querido, restaura, Senhor, vidas neste altar, restaura pessoas, ó Pai, pela internet, ó Pai, que precisa, Senhor, desse renovo. Deus, alarga as tendas, alarga os poços, dá estratégia, dá sabedoria, dá direcionamento, dá fortalecimento, ó Pai, para a glória do Teu nome, Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. E você diz... Amém. Que Deus te abençoe. Eu agradeço assim e devolvo a direção do trabalho. Deus abençoe. Aleluia.